Seja muito bem-vindo ao maior e melhor curso do mercado de opções binárias. E sabe o melhor? Totalmente gratuito. Não vou te cobrar nenhum centavo por isso, apenas seu like e inscrição no meu canal do YouTube. Só você clicar no botão abaixo. Me chamo Marçal, tenho 21 anos e faturei mais de R$500 mil na internet com mercado financeiro e marketing digital. E no meu Instagram, que tem na descrição, você consegue acompanhar toda a minha trajetória. Mas calma, antes de começar, para você iniciar nesse mercado da forma correta, você precisa se cadastrar na corretora que eu utilizo e criar uma nova conta. Mas por que eu falo isso? Porque agora de fato vai começar a sua reviravolta nesse mercado. Quero que você deixe para trás tudo que já viu, que agora o bicho vai pegar. Que comece a sua jornada. Bora pro vídeo. Fala família, bem-vindo a mais uma aula do nosso treinamento. Nessa aula eu vou bater em uma tecla muito importante com vocês, que é a base de toda análise gráfica. Aqui você precisa entender muito bem a questão de suporte e resistência, porque de fato você vai utilizar ela em tudo. Você vai utilizar ela em qualquer estratégia, em qualquer operação, em qualquer análise que você fizer gráfica. Então é importante que você preste muita atenção no que eu vou te passar e que você anote e até mesmo volte mais vezes nessa aula para você entender de fato. Vamos lá. Eu vou abrir aqui alguma paridade para te fazer um exemplo muito bem claro, tá? Vamos lá. O que se trata de suporte e resistência? Vamos antes entender o que se trata. O suporte e resistência nada mais é do que regiões de topos e fundos. Então o gráfico ele se movimenta topo, fundo, topo, fundo. Eu vou tentar desenhar aqui para vocês, ó. O mercado se movimenta assim, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Agora um exemplo de baixa. Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Ou um mercado lateral. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. O mercado só tem essas três direções: lateral, em tendência de alta ou em tendência de baixa. Tranquilo, até aí não tem segredo. Agora o suporte e resistência. O que vai te levar ao suporte e resistência? Como você vai ver um suporte e resistência? Quando você começar a enxergar muito bem esses topos e fundos. Então vamos lá. Aqui, ó, tendência de baixa, formou um fundo. Opa, formou uma quina, topo. Outra quina, fundo. Outra quina, topo. Outra quina, fundo. Então, cara, o mercado, sempre que ele for se movimentar dessa maneira, ó, tem uma impulsão de baixa. Quando ele faz essa quina aqui que eu quero dizer, ó, ela forma um fundo. E claro, se isso for numa região de topo, faz da mesma maneira. Só que aqui seria um topo, tá? Então aqui é uma quina de baixa, que seria uma quina, um fundo, uma formação de um fundo, formação de topo, formação de fundo, formação de topo, formação de fundo, tá indo formar um topo em algum momento. Pode ser aqui, ele vai vir formar um topo. Porque o mercado se movimenta dessa maneira. Então você pegando isso e fazendo isso você mesmo no gráfico, pega um gráfico para você que está iniciando, quer entender suporte e resistência, baixa esse aplicativo aqui, ó, coloca no Google, ele chama, vou colocar aqui, ó, Point Fix. Você abaixa ele, você tem ele no seu computador, facinho, você vem e fica desenhando dessa maneira, ó. Tendência de baixa, fundo. Tendência de alta, topo. Tendência de baixa, fundo. Tendência de alta, topo. Aqui você vai começar a entender regiões de topos e fundos. Primeiramente é isso que você precisa pegar. É isso, não tem segredo nenhum. Agora, quando você for identificar um suporte e resistência, o que você vai fazer? Olha isso. Vamos supor que vem formar a nossa quina. Ah, formou. Primeira quina. Formou aqui um topo agora. Quando o mercado vir fazer outra quina na mesma região da primeira quina, isso se caracteriza um suporte. Então vamos lá, ó. Tendência de baixa. Opa, formou uma quina. Fundo. Topo, fundo. Topo, tá vindo formar outro fundo aqui, ó. Tá vendo que tá vindo tendência de baixa? Pode vir formar outro fundo aqui. Como você vai fazer a marcação? Pega sempre região
que você consegue pegar os fundos. Então o suporte, ele é como se fosse um chão. O suporte é o chão, onde a gente pisa. E a resistência é o teto da sua casa, onde você rela a mão. Deu para sacar? E o gráfico fica entre isso, fica entre o chão e o teto. Deu para pegar a analogia do suporte e resistência? É isso que eu quero que você entenda. Então, quando você for fazer marcações de suporte e resistência, você vai fazer o seguinte. Você vai procurar regiões de fundos para você marcar o suporte. Então, aqui é um exemplo. Ó. Aqui é uma região de resistência. Por que é uma região de resistência? Porque tem a formação de um fundo e depois vem e forma outro fundo. Isso é uma região de resistência. Ah, eu quero marcar uma resistência agora. Você vem e marca uma linha acima. Então aqui nas ferramentas você consegue pegar a opção linha, que você é só clicar e puxar para o lado que você consegue formar uma linha. Linha de tendência, você coloca a linha de tendência, ela já sai uma linha de tendência, é só você puxar, mas isso vai ficar para outra aula. Linha horizontal, você consegue pegar aqui para fazer suas marcações de suporte e resistência. E Fibonacci, já tem uma aula exclusiva de Fibonacci. Agora, para você que está começando e é muito iniciante, eu vou te dar uma dica de estudo. Procura um mercado lateral. Então entra no gráfico que você for operar e procura um mercado lateral, pô. Porque o mercado de tendência, você vai ficar perdido para fazer marcação. Então, ó, às vezes, você vai fazer uma marcação de LTA aqui e você vai ficar perdido. Por quê? Porque primeiro você tem que entender o suporte e resistência. Não adianta você querer pular a etapa, que não vai dar certo, tá? Então, para você pegar o jeito, faz esse primeiro ponto que eu falei para você. Fica identificando fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, tá? Assim vai ficar muito mais claro, porque quando você entrar no gráfico, você já vai começar a ver fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Aí você só vai precisar marcar. E como você vai marcar? Eu vou pegar o mercado lateral para ficar bem simples, ó. Aqui está um mercado bem feio mesmo. Mas vamos supor, aqui está bem claro esse mercado lateral. Você pensando, resistência é um teto. Então aqui é o teto do preço, ó. Aqui é o teto do preço. Olha aqui o preço vindo tocar no teto, volta. Tocar no teto, volta. Tocar no teto, volta. Tocar no teto, volta. Então aqui é uma resistência. Resistência é sempre o teto, é sempre o topo. Suporte é sempre o chão, a parte de baixo. Então você vem, pega a outra linha e procura o suporte. Ah, achei o suporte. Olha que bacana que fica. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, tá? Então o mercado fica bem mais claro você fazendo essas marcações de suporte e resistência. Isso é o básico da análise gráfica, o básico. Você tem que saber isso para você dar andamento nos próximos conteúdos, senão você vai ficar perdido e você não vai entender muito bem o operacional, como fazer as análises. Então, cara, pratica primeiro o suporte e resistência. Pratica fazer as marcações. Não precisa pegar a operação. Caso você queira fazer a marcação no suporte e resistência e vir tocar na sua resistência e você vender, pode fazer isso. Tocou no seu suporte, comprar. Suporte é compra. Você vai trabalhar com compra e suporte. Resistência você vai trabalhar com venda. Só que isso vai mais conteúdos aí pra frente para você pegar mais sacadas. Mas o básico do suporte e resistência que você precisa saber é isso. É isso, pratica. Sai da aula aqui, já vai pro gráfico. Pega lá, começa a fazer marcação de fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Pega a linha, faz as marcações de suporte e resistência. Pode me mandar, eu vou estar auxiliando vocês. Entende? Então isso vai fazer enorme diferença para os próximos passos seus dentro do mercado. Fechou? Então acompanha aí as próximas aulas e vamos para cima.